uma vez um amigo meu falou assim, quando todo mundo acha que tá certo, tá todo mundo errado. Uhum. E aí, trazendo isso pro nosso assunto aqui, que é o desafio de gestão de times híbridos, né? O colaborador sempre vai achar que ele tá entregando mais do que o tempo contratado. E o contratante sempre acha que ele está aquém. Então, assim, eu entendo que o produto de vocês vem sanar a ciência da coisa e tentar estabelecer uma relação de equilíbrio. Qual que é o desafio da Evertrack e o produto nasceu com qual intuito primordialmente, assim? Isso que você falou é muito verdade. A É, sensação de que, por um lado, eu tô sendo explorado, por outro, sim. tô sendo enganado. Isso é muito ruim. Quando todo mundo tá certo, tá todo mundo errado, né? Exato, isso é muito ruim, né? E aí, qual que é o objetivo do Evertrack? Primeiro, o que eu entendo é que é uma ferramenta de educação, porque a gente não sabe o que é certo, a gente não Tá, sabe o que é errado. Então, vamos lá, a gente é 100% do tempo produtivo? A gente não é, e não sim, devemos ser. claro. Então, a gente está aqui conversando, daqui a pouquinho toma um café. Aquela pausa ela é importante, não só para a parte interpessoal, mas a parte de dar uma refrescada para o cérebro. Sim. Né? Existem estudos que você tem um pico de concentração em 45 minutos e o máximo que você consegue ficar dedicado no assunto de 90. Vou te contar um pouco da minha carreira, né? Um dos meus primeiros empregos na área de tecnologia foi desenvolvedor de sistemas. Opa, Acho que você não consegue me enxergar como não, desenvolvedor de não sistemas, né? Mas, mesmo. enfim. Mas no começo de carreira a gente tenta tudo, né? E estamos aprendendo, tateando as coisas. Cara, eu tentava desenvolver rapidamente os códigos que estavam lá no planejamento modelado lá pelo meu gestor, e o resto do tempo eu ficava andando na empresa para conhecer outros departamentos. Eu rodava a empresa inteira. Ia no RH, ia na contabilidade, ia na parte de infraestrutura técnica, o pessoal que mexia com servidores. Meu barato era rodar, né? Então, e era para mim eram as pausas, né? Então eu tentava correr com o que eu tinha que fazer de entrega para ter pausas para conhecer e trocar com outras áreas. Realmente a gente não fica 100% concentrado numa atividade. Acho que o nosso cérebro nem foi feito para isso, né? Não, e é muito curioso, Cris, porque primeiro que você estabelece métricas para isso, né? Então, a partir do momento que você entende que 100% do tempo produtivo não é saudável, ele não na linha do tempo ele pode gerar um problema, a pessoa com 15% de produtividade é um problema também. Mas a Sim. primeira pergunta é o que é ser produtivo? Então, Então, a gente olha a isso ainda é máquina, muito, né? exato, mas a gente tem um comportamento da pessoa. Então, o que ela faz durante o dia inteiro? Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente entende o comportamento da pessoa, mapeia quais são os papéis. Vamos lá. Para uma pessoa que está no comercial 30% do tempo no Teams, não é problema nenhum. Sim, Deveria ter até mais, porque tem pouca claro. reunião, Sim, né? 30% para o desenvolvedor é desesperador. Tô perdendo sim. tempo para uma pessoa que não é para estar. As informações precisam chegar formatadas para ele, né? Sim. Então, primeira coisa vamos entender, a gente já tem, lógico, né, na base ela pré-configurada, né? A gente tem algumas APIs de integração que ele já classifica a natureza do site, mas não quer dizer que aquilo é verdade. E aquilo pode ser bom para um perfil e ruim para o outro. Então, você classifica isso tudo. Então você tem um perfil de skill de parametrização por comportamento, por função. Sim, Tá. isso é rápido, né? Mas a gente faz acompanhamento, que a gente chama de setup, como todos os sistemas têm, né? De 3 a 4 semanas, coletando informação, ensinando a pessoa, né? A segunda armadilha que a gente tem, e é importante principalmente para o executivo, não cai na microgestão. Pessoal, tem pessoas que entram mais cedo, da 8h30 às 9h, quer ver quanto foi o jogo do time dele, cara. E às 10h30 para ver a bolsa. Mas no final ele trabalha 85% do tempo. Deixa a pessoa ver, não tem problema. Desde que, óbvio, não impacte nas atividades que ele tem no dia a dia. Sim. Né? Então, Eu tinha até feito uma pergunta assim, da linha tênue entre a microgestão e a gestão de produtividade, né? exato. Existe uma linha tênue aí, né? Muito. Se o soro pode virar veneno no... Muito, porque a gente não pode invadir a privacidade, não é esse o objetivo. Tá. Né? Eu vou dar um caso real que aconteceu num cliente nosso, que é o que a gente se propõe a fazer. Né? Poxa, é verdade que o Evertrack capta todo o comportamento do usuário na máquina? Sim, é verdade. É verdade que ela acessa todo o conteúdo da página? Não. Então, se você está olhando um banco, se você está olhando... isso não é nosso Sim. core, isso não... O que a gente quer saber é quanto tempo você ficou no Internet Banking. Tá. E se você for do financeiro, qual é o problema? Também tem isso. A atividade, ela faz sentido. Tá fazendo lançamentos, né? A gestão de caixa da empresa. Exato. Né? Mas Então, assim, só pra gente, né? O Evertrack, você falou, é uma plataforma de educação bilateral.
Isso, mas né? é isso De mesmo. regulação do contratante ou da empresa e do colaborador. Isso. Para que eles encontrem uma balança de equilíbrio entre funções, cargos, entrega. É isso que eu estou entendendo aqui. Isso. Tá. A gente tem um case, aí eu posso abrir porque já é público já, com o Grupo Multi. Tá. O Multi, a gente fez esse case, a gente trabalhou, né, na pandemia, né, junto, e aí a gente incorporou a autogestão. O próprio usuário sabe o que está acontecendo com ele. E isso gera. O que isso gerou? Gerou, entender o comportamento dele. Gerou que pessoas no remoto estavam com dificuldade numa rotina. Uma dificuldade de Excel, por exemplo, que alguém, o supervisor, ele já sabia qual o problema. Ele entrou em contato, ó, vem cá, você está com dificuldade nisso? E resolveu a produtividade. E isso que assim, tem uma tarefa que em tese é uma tarefa simples, intermediária, ele leva mais tempo do que a tarefa efetivamente deveria. Exato, mas Tá. ele não foi treinado para isso. Ou Tá. partiu da premissa que ele tinha um conhecimento, não tem. Tá. O chefe tá certo? Tá certo, porque ele quer produtividade. O funcionário tá fazendo o melhor dele? Também tá. Então, se a gente não der o insumo, fica aquela percepção, ou um desmotivado, ou outro muito bravo. E não faz sentido isso, entendeu, Cris? E vou dizer uma coisa, eu sempre dou exemplo, a gente sempre tem que se olhar pela sua régua, né? Eu sou uma pessoa, bom, sou um dos sócios da empresa, a gente sabe que tem que aferir resultado, mas eu vou dizer que tem momentos que eu tenho um problema de me autorregular, né? Sim. Eu tenho dificuldade de se eu não escrevo, se eu não entendo o tempo que eu tenho, se eu não. E aí eu aprendi a fazer meus controles. Eu nem sei se hoje em dia virou moda, todo mundo tem, né, transtorno de déficit de atenção, né? Eu acho que eu tenho, né? Assim, eu tenho problema com ruídos, eu preciso de silêncio, enfim. Devo ter um pouco, mas não é esse o caso. Mas aí, por conta disso, eu desenvolvi meus mecanismos. Quando eu tenho o Evertrack, esses mecanismos estão no sistema de maneira mais clara para um gestor ou para um próprio colaborador poder se organizar melhor aí no seu dia a dia? Sim, o colaborador ele pode ter acesso, depende muito da forma de contratação, mas ele Tá. pode ter acesso e aquilo virar uma ferramenta de feedback. Tá. E ele mesmo gerar uma cultura de alta evolução. Eu quero evoluir, eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso produzir mais. Então, no Grupo Multi, a gente conseguiu fazer esse case, foi muito legal. Né? Houve toda uma movimentação da própria empresa para poder assistir o colaborador nesse momento. Esse é um case. Eu acho que o segundo case que eu ia comentar, São Cris, quantos usuários você tem, né, no Multi lá? na Multi não me recordo agora, mas assim, eu posso falar que, né, a gente deve ter uns 15 mil usuários já cadastrados na ferramenta. Bastante. E aí é que eu posso falar, e um caso verídico, eu até ia comentar, a gente, olha como é importante uma ferramenta dessa natureza. Identificamos que teve uma menina num dia determinado que começou a buscar, fazer muita busca sobre câncer, muita busca sobre, sabe, quimioterapia. E aí, observando o comportamento dela no dia seguinte, ela deixou de almoçar. Putz, isso eu tenho que mandar isso pro RH. Sim. Existe algum problema. A menina, ela tem uma boa performance, fez uma série de busca, mudou o comportamento dela. Sim. Então, esse tipo de coisa que é intangível. Sim. Porque é ser humano, você precisa dar um acolhimento para a pessoa. Ela visivelmente está com problema. Sim. Teve o caso da australiana, que a gente saiu tudo que é mídia aí. Isso foi clássico, né? Caramba, a menina trabalhava 18 anos, colocou lá um sistema para poder ver se estava trabalhando ou não. Mas ninguém perguntou para ti, meu, o que está acontecendo com você? Olha, eu vi que essa produtividade baixou. O que está acontecendo? Porque se instalou o sistema, já estava incomodado. E a menina podia ter um problema. Então, assim, acho que essa coisa, essa relação que a Evertrack vem para poder resolver com métricas. Sim. Ah, eu confio, não confio. Gente, confio, não confio é muito abstrato. Claro. E não necessariamente confia hoje, vai confiar amanhã. Sim. Agora, qual é a métrica que a gente vai ter? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, a proposta da Evertrack é essa, Cris.